Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Chegamos ao sábado da segunda semana do Advento. O Evangelho de Mateus está no capítulo 17, versículos de 10 ao 13. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cuidado para a gente não ir com o Evangelho de hoje para um caminho reencarnacionista. Porque os nossos irmãos espíritas pegam muito essas passagens para tentar provar a teoria da reencarnação, dizendo que o Batista é a reencarnação de Elias. A palavra de Deus não abre espaço para a reencarnação. A palavra de Deus nos lança na dimensão da ressurreição. Ninguém volta a este mundo depois da morte. O mundo que vem depois nos abraça de forma tão forte, tão intensa, que é eterno. Ninguém volta aqui. A vida na terra é única e breve, por isso bela, frágil, precisa ser cuidada e aproveitada com intensidade, pois não sabemos nem o dia e nem a hora em que partiremos deste mundo. Os homens de Deus sofrem. Muitas vezes nos vemos decepcionados e desanimados frente ao sofrimento. Contudo, a experiência da cruz deve nos fortalecer para continuar o caminho, fazendo a vontade de Deus, levando ao coração do homem o anúncio do reino e a sua libertação, a sua justiça. O mundo tem muita dificuldade, as pessoas têm muita dificuldade de reconhecer os profetas, os homens de Deus. E se vê incomodada com aquelas palavras que, como uma espada cortante, parece rasgar o nosso peito de tanto que nos incomoda. É aquela coisa de dizer assim, parece que alguém falou de mim para ele e ele está falando para mim. E as pessoas se veem incomodadas com isso, porque muitas vezes a verdade dói e as pessoas não querem ouvir o que precisam. Elas querem que os outros digam aquilo que elas desejam ouvir. Isso é um perigo. Tal atitude não gera conversão e quem não se converte não verá o reino de Deus. Elias era um homem austero. E como Elias sofreu. Chega um momento da vida de Elias que ele chega a pedir a morte, tão grande que era a perseguição em cima dele. João Batista também era um homem austero, como Elias. Agora, o fato de João se parecer tanto com Elias não significa dizer que é Elias que se reencarnou. O termo mais correto para isso é dizer que o Batista é um novo Elias, de tanto que a vida dos dois se assemelham na austeridade. Vidas que acabaram gerando inimigos e inúmeras perseguições e sofrimentos, mas os dois se mantiveram firmes e se restauraram pela ação de Deus em suas vidas. Jesus Cristo não era tão austero quanto Elias
nem quanto Batista. Sua pregação, ela era mais humanizada, mais próxima. Jesus era mais leve, mais alegre. Mas nem esse jeito diferente fez com que as pessoas poupassem o Cristo. Ele também foi perseguido, foi incompreendido, foi torturado, julgado e condenado a uma morte na cruz. Os profetas de Deus, os homens de Deus, por diferentes que sejam, ou por mais parecidos que sejam, nunca serão compreendidos pelo mundo. Porque estes homens vivem de uma forma tão diferente da do mundo, que acabam questionando o mundo. Suas vidas apontam para a fragilidade do reino deste mundo e para todas as suas incoerências. Contudo, nós não devemos nos desanimar diante das perseguições, diante das incompreensões. Pelo contrário, devemos nos fortalecer na fé pela experiência da cruz e saber que todo sofrimento é indicativo de estarmos no caminho certo. Porque o rio da dor nos leva ao mar da salvação. O Cristo que vem e nos preparamos para recebê-lo é advento. Não vem para trazer a paz, mas a guerra. Lembram dessa passagem? E vimos ainda nesta semana que só os violentos conquistam este reino. Porque precisa ter, de fato, muita determinação. Ou sou de Deus, ou não sou. É essa coragem, é essa determinação que chamamos de violência, de violentos. Porque temos que lutar contra a maré. Na verdade, nadar, contra a maré. Lutar contra todos os desafios para ter uma vida intimamente unida ao amor de Deus, sendo reflexo daquilo que Deus nos propõe por meio dos seus profetas e do seu Filho Jesus Cristo. Então não pense que o Natal vem para nos colocar num mundo de paz. Não. O Natal vem para fortalecer a minha paz interior, para que eu não a perca quando a guerra chegar. O Cristo é sustento para a paz, para que a paz me sustente diante de todas as adversidades que a minha missão haverá de encontrar. Não desanimemos, pois depois da tempestade vem a bonança, da cruz vem a ressurreição. O menino que vem não vem para nos isentar da dor, mas ele vem para nos fortalecer e nos ensinar a enfrentar a dor. Por isso, é muito importante se preparar para recebê-lo, acolhê-lo no mais íntimo do seu ser, pois ele será a força que precisamos para as batalhas que virão na construção do seu reino. Pense nisso, se fortaleça pelo menino do Natal. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom final de semana para todos vocês.